Pessoal, boa tarde. Mais um painel aqui da Expert. O título é Entre Conflitos e Oportunidades. A gente vai discutir o impacto geopolítico nas commodities. É um tema amplo, com diversos tópicos e ramificações aqui para abordarmos. E, portanto, eu tenho o prazer de receber Rui Alves, gestor de portfólio na Kinea, e Andrew Heider, gestor de portfólio na WHG. Eu vou fazer uma breve introdução aqui, mas não vou tomar muito tempo dos nossos palestrantes. O tema do painel aqui é tratar dos diversos temas geopolíticos e os impactos que tem, e, portanto, as oportunidades também que daí decorrem, seja dos conflitos no Oriente Médio, os efeitos para a segurança energética, seja as correlações ou as implicações que isso tem para commodities como petróleo, como urânio, as implicações do trade war para bancos centrais, para o ouro, para a inteligência artificial, para as commodities agrícolas. Não vou dar todos os spoilers aqui, Rui, Andrew, mas eu quis dar um gostinho para a plateia do que a gente pode esperar de um painel com esse tema. Então, para começar, Rui, talvez se eu começar contigo, queria falar um pouco do petróleo e de forma mais ampla da geopolítica energética, né? Acho que temos aqui um embate entre transição energética e segurança energética. Tem, enfim, os diversos temas como os atores geopolíticos, a OPEP, se manifestam e daí decorrem também outras commodities como urânio e implicações para gás natural. Depois, quando a gente passar para o Andrew, podemos falar também dos equities ali no Oriente Médio. Mas é isso, queria ouvir tua opinião. Gente, prazer imenso, prazer estar com o Andrew aqui, grande amigo. Prazer estar contigo, querido. Vamos começar a falar do petróleo e tentar cobrir o máximo possível no curto período de tempo que nós temos, né, tentando trocar figurinha aqui o máximo possível. Vamos colocar na cabeça o seguinte: petróleo é 1/3 da energia do planeta, tá? Então, qualquer um de nós, somos uma lâmpada de 100 watts, é quanto a gente gasta para ficar vivo, só que a energia que a gente gasta aqui nessa sala, cada um de nós é 100 vezes isso, tá? Então a gente consome uma quantidade de energia enorme para ficar vivos nessa sociedade moderna, e 1/3 do que a gente consome é petróleo. Petróleo é importantíssimo. Só para você ter uma ideia, se eu juntar tudo ali de solar e eólica, deve ser 3% da energia, 4% da energia do planeta, e se eu pegar o petróleo, é 35% da energia do planeta. Então, o que acontece com o petróleo é fundamental para a economia. E as boas notícias para nós que não queremos necessariamente um petróleo alto, a gente quer uma economia pujante, é que está entrando oferta. A oferta está entrando não só do Brasil, a gente está crescendo a nossa oferta enormemente, com efeitos positivos para a balança. Aliás, uma coisa positiva de commodities para o Brasil, de modo geral, é que, diferente do Brasil que eu nasci, hoje a gente tem um Brasil com divisas, tanto de grãos, né, agrárias, quanto de petróleo. Está entrando a oferta da OPEP, a OPEP perde por anos e anos, ela perde market share em petróleo. Essa perda de market share acaba gerando uma série de instabilidades no Oriente Médio. Mas a verdade é que nós no Brasil, Guiana, Estados Unidos, várias outras regiões, temos sido capazes de trazer essa oferta, né? E que força a OPEP a trazer mais oferta por market share. E outra coisa importantíssima, você olha, por exemplo, uma geografia quanto a China, cada vez menos carros movidos a petróleo, cada vez mais carros elétricos. A demanda hoje nos Estados Unidos, na Europa e na China, você já começa a entrar numa demanda declinante, né, por ganho de produtividade. Coisa geral, quando você coloca tudo isso junto, no momento que nós estamos, mesmo considerando incertezas geopolíticas, é uma função de petróleo declinante. E, gente, se você parar para pensar, a gente não corrige monetariamente, né? Mas há quanto tempo esse petróleo está parado nessa faixa de 50, 60, quando vai muito, vai a 110, mas em termos reais o que acontece, essa commodity ela está se desvalorizando ao longo do tempo. Um carioca como eu até gostaria de um preço do petróleo mais alto, que a gente produz bastante petróleo e ajuda as contas do Estado, mas a verdade é que a gente vê no momento um petróleo ainda em tendência declinante aí para os próximos anos, e a coisa principal é a gente trazer refinaria de diesel para que a gente possa ter diesel barato também. Diesel ainda está um pouco caro, mas vou passar para o Andrew para a gente poder começar a trocar figurinha. Bem, vou pegar um pouco, né, a fala desse conflito no Oriente Médio, né, que a gente já esqueceu, né, e tem a ver aí com petróleo, obviamente. A gente vê esse susto e tudo já voltou, e falar um pouquinho de equities também, né, da região, e também as commodities, né, também de energia, então nesse primeiro bloco.
Não, então, basicamente, eu acho que a guerra começou, só para contextualizar, né, na nossa opinião, porque os grupos terroristas da região estavam ficando irrelevantes, né? A gente estava próximo de ter um acordo da Arábia Saudita com Israel, né? Então acho que é bom lembrar disso. E nesse momento que teve o ataque lá de 7 de outubro. E isso, né, acho que todo mundo olha como, né, um risco para o mundo, pode começar uma terceira guerra mundial, tudo isso. E a gente viu, acho que na verdade a gente está chegando próximo de um desfecho desse assunto, né, com um mundo mais seguro do que estava antes. Acho que o risco geopolítico está menor hoje do que estava antes. Então, para o petróleo, obviamente, isso tem muito impacto, porque sempre tem um prêmio de risco, né, no petróleo, né, vindo daí. Só que eu acho que as oportunidades talvez são até diferentes, assim, né? Acho que é no lado positivo, né? A gente acha, por exemplo, a Bolsa em Israel super interessante de olhar, né? Tem muitas empresas de qualidade, se olha ao longo do tempo, né? Retorno sobre capital investido é bom das empresas lá, várias empresas de tecnologia, né, surgem de lá também. E, na verdade, né, por tudo que está acontecendo, você acharia que isso é um risco para o mundo? Eu acho que, pelo contrário, parece que é um ponto positivo, né? Os ataques que tiveram lá no Irã e que a gente conseguiu sair disso, mostrou que está muito enfraquecido, né, os grupos terroristas lá. Então, isso para a gente, né, eu acho que é até uma pressão, né, negativa para o petróleo. E eu acho que vai ser uma coisa que eu vou repetir em todos os blocos aqui, né, mas, na verdade, tem vários riscos no mercado que está todo mundo super preocupado com inflação, tarifa, a gente vai falar de tudo isso, mas acho que no final das contas AI é a coisa mais importante que está dominando o mercado para o bem e para o mal. Então, quando a gente pensa em energia, né, o petróleo, né, acabei de falar um pouco da versão do Oriente Médio, a gente acaba gostando mais do gás natural. Nos Estados Unidos vai ter que ter muita energia, o que o Rui falou no começo aí das lâmpadas, né, e tudo que você precisa ter para você power o AI, eu acho que é um dos grandes temas. Então, quando a gente pensa em energia hoje em dia, ou pensa em qualquer assunto Brasil, a gente vai falar daqui a pouco, falar de qualquer coisa, a gente tem que começar olhando pela lente de AI. E a lente de AI é que vai ter que ter muita energia abundante nos Estados Unidos, e é legal falar de várias energias alternativas, o nuclear, urânio, tudo isso, mas no final das contas, né, a grande energia que vai power o AI é gás natural. Então acho que tem que ficar de olho nessa commodity. Pô, vamos trocar uma figurinha nisso então, André? Eu gostei do assunto, cara. Regis, dá um tempo aqui pra gente trocar uma figurinha nisso, porque eu sou um fã dessa tese, tá? Eu sou um fã de que a gente vai consumir uma quantidade enorme de energia com AI por uma razão simples. A coisa mais cara do mundo é inteligência, tá? Pensa no salário de todos nós aqui, pensa o quanto a gente custa, pensa o quanto a estrutura de inteligência do planeta custa. Se você consegue substituir inteligência mecanicamente pelo preço de energia, você vai querer trazer quanta energia for necessária para suprir essa inteligência artificial. Então, tem gente como Eric Smith que diz assim, olha, 97% da energia do planeta vai ser consumida em inteligência artificial daqui a alguns anos. Tá? Se é isso, você vai precisar de uma quantidade de energia enorme. E não é petróleo que vai fazer essa energia funcionar, como o André falou. Gás natural é uma dessas fontes. A gente gosta de gás natural, particularmente nos Estados Unidos. Porque você está exportando muito gás natural agora dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é como se fosse uma bolha imensa de gás natural, que tem muito mais gás natural do que pode consumir em gás natural no momento. Então ele começa a exportar gás natural. Quando exporta, sobra menos nos Estados Unidos. Então o preço do gás natural deve começar a subir nos Estados Unidos. A gente gosta de gás natural, pipeline de gás, a gente gosta de empresas que façam turbinas de gás. Tá? Por quê? Porque a inteligência artificial ela precisa de energia constante. O que dá energia constante não é eólico e solar. O que dá energia, porque logicamente eólica precisa de vento, solar precisa do sol. O que dá energia constante é gás natural, urânio. Tá? Você precisa de capacidade nuclear, tudo que está sendo feito nos Estados Unidos agora é aumentar capacidade, planos para aumentar capacidade nuclear, precisa de geração constante. Hidrelétrica não tem mais muito o que afundar no mundo em termos de rios para fazer hidrelétrica e são problemas ambientais. Né? A China às vezes consegue fazer isso por ser um poder central, mas hoje você tenta fazer uma hidrelétrica em qualquer lugar do mundo, você inunda uma quantidade imensa de florestas e áreas naturais e é quase uma impossibilidade. Então você vai precisar de urânio, que a gente gosta, tá? Gás natural, turbinas, infraestrutura, geradores, transformadores, tá? E essa é a transformação de commodities em energia. Tá? Então commodities energéticas positivas, petróleo, acho que vai ter muita oferta aí para vir, vai depender de muito risco geopolítico. Concordo.
Legal, vou então seguir no tema aqui do AI, dado que a gente entrou, mas eu queria expandir um pouco o tema também para a geopolítica entre China e Estados Unidos, né? Então, me parece que AI é um pedaço importante, né? Seja pela troca de chips, seja pela demanda de energia. A China é um grande importador de energia. Por outro lado, é um grande exportador de metais raros, né? Então, queria ouvi-los aí, como que, vamos dizer, sanções a chips, metais raros, balança comercial e AI, em última análise, como que essas peças se encaixam nesse xadrez geopolítico. Bem, eu acho que o Trump, né, quando ele pensa na prioridade dele, é estender, né, o máximo tempo possível que os Estados Unidos pode ser a superpotência do mundo. Eu acho que tem duas coisas fundamentais, dois pilares aí. Um é quem vai ser o líder de AI e o segundo é ser a moeda reserva do mundo, né, por mais tempo. Acho que a gente deixa isso para o próximo bloco, a segunda parte. Vamos focar no AI, que a gente está tendo uma corrida existencial. Só tem dois players nessa corrida, Estados Unidos e China. Os Estados Unidos está na frente, né, as empresas americanas estão na fronteira, tanto de semicondutor, mas, né, modelo e tal. A China tem suas vantagens, que tem muito mais dado, tem energia abundante e tem um sistema, né, totalitário que pode implementar algumas tecnologias mais rápidas que nos Estados Unidos. Então, acho que é uma corrida assim, muito, muito importante. Que nem o Rui falou, né, você vai precisar de energia pra caramba. Então, o Trump fez um evento anteontem, né, focado nisso, em desregulamentar, né, energia para ter mais oferta possível. Mas isso eu acho que é meio que a base dessa nova Guerra Fria, né? A gente fala muito, né, a China vai invadir Taiwan, ou, né, essas coisas meio, né, do século XX, assim. E eu acho que a guerra de verdade está acontecendo, essa guerra do AI. E a gente vê isso no micro também, as empresas americanas investindo, né, o máximo possível, porque eles sabem que quem ganhar essa corrida tem um prêmio aí de, sei lá, 10 trilhões de dólares, vamos chamar. Então, o que o Zuckerberg está investindo para contratar um cara por 100 milhões de dólares não é nada perante, né, a oportunidade. Eu acho que isso se traduz também, né, no lado soberano, é uma coisa já de segurança nacional, por isso que o Trump também quer, né, investir tanto, né, para essa tecnologia ser feita nos Estados Unidos. Eu acho que isso ajuda a, né, mapear tudo o que você está vendo no mundo, né? Essa que é a nova Guerra Fria, isso que determina tudo. Aí tem esse debate de os chips podem ser feitos na China ou não. Você deveria vender para a China os chips da NVIDIA, você ganha mais dinheiro, né? Você consegue se manter na fronteira, que um campo acredita nisso. E se você barrar a China, vai atrasar eles um pouco, mas eles vão acabar desenvolvendo o próprio chip, né, e sendo, né, competitivos nisso. Então, acho que, né, por enquanto, acho que quem está ganhando é esse lado que fala, pô, vamos vender os chips, né, para a China, e que isso vai só fazer os Estados Unidos ficar mais forte do que, né, ter essa barreira e não exportar. Cara, eu acho que essa questão geopolítica mostra o quão importante commodities são numa discussão geopolítica entre superpotências, né? Vou pegar esse exemplo, só estender esse exemplo do Andrew, né? Os Estados Unidos, logicamente, maior economia do mundo, maior potência militar, decide imprimir sua vontade sobre a China e dizer assim, olha, eu quero tarifas de 50% para você, eu vou revidar 70%, eu revido 124%, acho que chegou, né? Até o ponto que a China entra, senta, olha e diz assim, não vou falar nada, mas vou parar de mandar metais raros para vocês, né? Para quem não sabe, vocês devem saber, a China é responsável por 70% da produção desses metais muito raros e 90% do processamento. Para quem não sabe, embora a China não produza grande parte dos metais, ela processa a grande maioria dos metais do mundo. Então, o lítio não vem da China, mas lítio é processado na China. Cobre é processado na China, tá? Todos os metais raros são processados na China. Então, diz assim, olha, eu não vou conversar, eu não vou nem discutir com você, mas eu vou parar de mandar. E esses metais são fundamentais em, por exemplo, atividades militares. Você quer fazer um F-35, você precisa desses metais. Você quer fazer uma atividade industrial, que precisa de ímãs de alta potência, e grande parte dessas atividades industriais precisam desses ímãs e precisam desses metais raros. Olha, eu vou parar de mandar para você. Rapidamente a mente abriu nos Estados Unidos e disse assim, olha, vamos sentar para conversar. E rapidamente a situação geopolítica mudou simplesmente por uma falta da commodities. Qual é a outra? Falando de commodities e geopolítica, logicamente é fácil mencionar a geopolítica que a gente tem no momento no Brasil e commodities, né? Você bota 50% de tarifa em cima do Brasil e
qual é o seu poder de negociação. Né? E o problema do Brasil é um só, né? A gente é um exportador novamente de commodities que são facilmente trianguláveis e que são facilmente substituíveis. A gente exporta petróleo, mas os Estados Unidos pode comprar petróleo de outra fonte. A gente exporta minério de ferro para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos pode comprar minério de ferro da Austrália. Tá? A gente exporta café robusta para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos pode comprar do Vietnã. E por aí vai. São poucos itens que a gente tem uma capacidade que é difícil de ser suprida por outra geografia, como, por exemplo, suco de laranja. Né? Então, provavelmente, o Trump vai isentar suco de laranja brasileiro para o americano poder tomar suco de laranja. Mas faz a capacidade de negociação do Brasil bem mais limitada do que a China tem, mas mostra para você claramente o quanto commodities, que parece uma coisa secundária, acaba sendo fundamental. Os Estados Unidos mandam papel pintado para a China, né? Mas a China manda coisas físicas para os Estados Unidos, que se você não estiver, a sua economia para. Eu acho que o Xi Jinping soube lidar muito bem com o Trump nessa geopolítica. Se eu puder complementar aqui, né, tipo, eu falei, né, tem que olhar as commodities pelo prisma do AI, né? Então, cobre, por exemplo, né? O Trump botou uma tarifa, vai botar, ou deve botar uma tarifa, né, anunciou de 50%, vamos ver se realmente, né, implementa tudo isso. É um negócio estratégico para os Estados Unidos produzir cobre lá, porque ele está vendo que isso é importante para o AI. Né? Então, acho que, só para complementar o que eu falei antes também, né, então essa corrida de AI, é difícil visualizar hoje a importância que isso pode ter. Né? Tem um paper de um cara que é um dos originais lá do ChatGPT OpenAI, chamado AI 2027, que é meio que essa corrida pela superinteligência, né? Que quem chegar lá primeiro vai meio que ser o player dominante. E, né, ele tem várias teses aí, né, positivas e negativas, recomendo, tem vídeo no YouTube e tudo. Mas eu acho que o próximo grande momento vai ser esse embodiment do AI, né? Então, hoje em dia é um software, né, que você usa, legal, tal, né, mas como ele vai ser encarnado em hardware, eu acho que é o próximo, na próxima fronteira. Então, penso, obviamente, né, em carro autônomo, mas, né, drones também, né, toda a defesa dos países vão ser refeitas. E a maior indústria de todas, que muitos acham vai ser a maior indústria do mundo, é o humanoide, né? Hoje em dia a gente tem robô, mas é outra coisa você ter um robô com uma inteligência, que nem o Rui estava falando no começo, que usa muita energia nossa inteligência. Imagina um robô que tem uma inteligência de aprender mesmo, não só fazer a mesma coisa que a gente programou ele para fazer. Isso pode ser, né, um negócio revolucionário, só para dar algumas ideias, né, mais tangíveis do que isso pode revolucionar. E por isso que os Estados Unidos está tão focado nisso, né, na geopolítica, que tem impactos, né, em tudo que a gente olha. Vou fazer uma provocação aqui, onde vamos dizer, o velho mundo encontra esse novo mundo do AI aqui. Não o velho mundo de Europa e Américas, mas o velho mundo de, vamos dizer, petróleo e hard commodities contra software. Eu tenho um livro que eu gosto muito, chama The Prize. Ele conta um pouco a história do mundo sob a ótica do petróleo, né? E me marcou muito como, durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos, eles, vamos dizer, forneciam 90% do petróleo dos aliados, e aquilo era uma grande vantagem dos aliados contra o eixo, né? E dali decorreu a nova ordem mundial pós a Segunda Guerra, em que os Estados Unidos era a polícia do mundo, né? Também Pax Americana, numa economia que era baseada em petróleo, que era baseada, vamos dizer, em um poder militar muito grande dos Estados Unidos e no dólar. Então, vamos dizer, eu queria conectar aqui esses pontos, porque acho que todos eles estão sob ataque, né? Os Estados Unidos, em algum momento, durante os anos 70, se tornaram menos produtores de petróleo, se envolveram muito no Oriente Médio como forma de garantir o supply, mas conseguiram, por outro lado, manter o dólar, né, e crescer o dólar como uma moeda global. Hoje, bom, e aí, se eu adicionar mais uma commodity aqui nesse debate, o ouro, muito antes da Segunda Guerra, né, desde o início das sociedades, é uma commodity que servia como como reserva de valor. Então, queria, vamos dizer, juntar esse tópico aqui no encontro do mar e do rio, onde o AI encontra a mudança de ordem global, e queria ouvi-los, talvez, Rui, começando contigo, o que você vê? Você escreveu um paper recente do ouro como uma moeda antissistêmica, né? E eu queria também ouvi-lo aí sobre a perspectiva do uso do dólar como uma moeda ou como uma arma geopolítica, né? Com sanções, e que, portanto, um exemplo claro aqui das sanções sobre a Rússia
a Rússia após a guerra, que talvez incentivem outros países, outros players a substituírem, né, o dólar no tempo. E aí acho que seria interessante, Andrew, depois pegar também tua perspectiva como que as criptos entram nesse jogo. Isso é interessantíssimo, né? Até porque o ouro se tornou um ativo muito importante porque está subindo, né? Nada mais valioso que o ativo que sobe, né? Então, o ativo que sobe, ele se torna imediatamente mais valioso do que ele era anteriormente. Mas a coisa principal, outro dia eu encontrei um investidor, um bilionário, né, que falou para mim que metade da fortuna dele estava em ouro e outra metade, quer dizer, de metade da fortuna dele, metade era ouro e Bitcoin em alguma maneira, né? É como um hedge antissistema, né? O cara é um bilionário, né? Eu não sou bilionário, então ele deve saber um pouco mais do que eu, deve entender um pouco mais do que eu de como gerenciar sua própria fortuna. Eu achei interessante a posição dele. Mas falando do ouro especificamente, né, o que a gente tem, vamos pensar, o que tem que ser uma moeda hegemônica? Você tem que ser uma economia hegemônica, você tem que ser uma cultura hegemônica, mas principalmente você tem que ter uma capacidade militar hegemônica, tá? A gente vive numa sociedade pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, em que todo mundo que nasceu aqui, que está aqui nessa sala, né, a não ser que tenha mais de 90 anos de idade, acho que são poucos nessa sala, em que a gente não viu destruição de patrimônio por uma guerra. Não existiu para a gente. A gente viveu simplesmente acumulando patrimônio após a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente acha super normal não ter ouro. Tá? Porque é uma moeda que não tem carry, é uma moeda que custa carregar, né? Você tem que armazenar em algum lugar, não te paga juros. Você diz assim, pô, para que eu quero uma moeda desse tipo e se eu tenho o meu CDI que paga 15% ou minha B longa que paga 7%? Porque, por vezes, a ordem mundial é afetada e foi o que aconteceu recentemente. Só para você ter uma ideia, os bancos centrais chegaram a ter, Bretton Woods fez, 60%, depois da Segunda Guerra Mundial, né? 60% das reservas em ouro. A coisa chegou a um ponto que ali por volta do começo dos anos 2000, você tinha menos de 10% das reservas dos bancos centrais em ouro. Aí você chegou a um ponto em que você teve a guerra da Rússia, em que se congelou, usou-se o dólar, né? A gente está falando aqui do dólar, usou-se o dólar como uma moeda de guerra, né? Olha, eu vou congelar os seus bens em dólar. Aí, meu amigo, abriu a cabeça de todo mundo, inclusive do Banco Central do Brasil, mas todos os bancos centrais do mundo, que, olha, eu tenho menos que 10% das minhas reservas em ouro e quase 60% das minhas reservas estão em dólar. Nada mais natural do que eu pensar em fazer um rebalanceamento disso. O problema do ouro é simples, né? A quantidade de ouro é limitada, a gente minera muito pouco ouro em relação ao estoque de ouro, a gente não consome ouro para nada, né? Então a gente simplesmente acumula ouro desde o começo da humanidade sem consumi-lo em nada que não sejam joias. A aplicação industrial é quase nenhuma. Então você começa a dizer o seguinte, cara, se a demanda aumenta, o supply é fixo, o preço é a única variável que pode ajustar isso. Aí quando você ajusta o preço, eu não sei quando os bancos centrais vão dizer que eles têm ouro suficiente. Eu vou simplesmente assumir que não é agora. Eu vou simplesmente assumir que a coisa mais comum no ser humano é um copiar o outro. Não tem nada mais previsível no ser humano que um ser humano vai copiar o que o outro faz. Então, se o Banco Central da Turquia ou do Turkmenistão, do diabo não sei de onde eles estão, compra ouro, o Banco Central do Brasil, o Banco Central da Inglaterra, o Banco Central de outro lugar começa a comprar ouro também. Tá? Eu não sei quando isso para. Tá? É um fenômeno de massas, mas eu tenho certeza que quando subir o suficiente, vocês também vão comprar ouro. Tá? Eu já sou comprado em ouro desde 2022, mais ou menos, mas eu acho que é um fenômeno de massas, como é o Bitcoin, que eu tenho certeza que o André vai falar sobre cripto aqui, então logo eu termino de falar sobre ouro, mas é um fenômeno de massas, é um fenômeno de valor percebido, né? E eu escrevi um paper sobre, tá no blog da Quineia, isso, né? O ouro como o 1984, né? Do George Orwell, né? O mundo orwelliano, em que você quer o ativo antissistema, o ativo antifrágil. Eu acho que ainda tem muito Banco Central para comprar aquilo ali. Chinês adora ouro, indiano adora ouro. E se der errado, o ouro tem uma virtude maravilhosa, né? Deu errado, você faz uma joia para tua esposa e pelo menos tem alguma utilidade dentro da tua vida pessoal, né? Andrew, certeza que quer falar sobre cripto, querido. Boa, legal. Não, então achei legal esse histórico aí que você contou, porque alinha com um ponto, né, que eu tenho lido bastante recentemente. Nos Estados Unidos passou, né, uma lei, né, o Genius Act, né, semana passada, retrasada, uma coisa assim, que é exatamente regulamentando o crypto, né? Então muita gente começou a estudar isso, tentando entender o que o Trump quer fazer com o dólar. E é um pouco essa história aí que o Regis contou, né? O dólar agora é a moeda reserva faz mais ou menos 100 anos, né? Era meio que junto com o pound até antes da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, exatamente, os Estados Unidos saiu como o país, né, de superávit, que
né, produzia tudo para o mundo inteiro, né, o mundo inteiro estava acabado e tinha esse superávit por muito tempo. E muita gente estuda isso e fala, pô, normalmente a superpotência com superávit é quem tem a moeda reserva do período. Você vê o pound antes do dólar, né? Antes, né, tiveram outros, tipo Holanda, Espanha, etc. E normalmente quando você entra em déficit e começa a se alavancar, é o fim, né, dessa moeda reserva. E o que o interessante eu achei desse Genius Act, que em vez de ficar combatendo crypto, e, né, que era o que o governo anterior estava fazendo, e aí cripto virava uma coisa meio, né, sei lá, né, não comum, eles falam, pô, vamos modernizar as finanças, vamos entrar no século XXI, vamos estender o dólar como moeda reserva, que é exatamente o que o Regis contou. Qual foi a sacada do Nixon lá nos anos 70, quando ele descolou o dólar do ouro? O dólar continua sendo a moeda reserva porque o petróleo é cotado em dólar. E também acabou o livre comércio em geral sendo cotado em dólar. E o que eles estão tentando fazer agora é exatamente isso. Poxa, vamos deixar muita inovação acontecer em crypto, mas nesses stablecoins que são atrelados ao dólar no final das contas. Então, eles vão ter que comprar mais treasuries, né? O quarto maior comprador de treasury do mundo é a Tether, que é o maior stablecoin. Imagina se tiver um monte de inovação, um monte de stablecoin novo, isso é bom para o sistema, moderniza, mas, ao mesmo tempo, mantém o dólar como, né, referência para tudo, que é exatamente o que a China, voltando para essa guerra aí, né, fria nova, estava querendo, né, tirar o dólar dessas transações e tudo ficar mais eletrônico até você conseguir já fazer a transação, né, fora do sistema do SWIFT, fora do sistema do dólar. Eles estão meio que modernizando isso e que é né, um balanço fino que o Trump quer fazer, que ele quer um dólar mais fraco, só que ao mesmo tempo estender essa moeda reserva. Eu acho que ele está conseguindo isso e aí tem impacto, né? Eu acho que para várias criptos, acho que esse momento, né, do Genius Act talvez foi meio que o ChatGPT moment desses altcoins de cripto, né? Os outros criptos sem ser Bitcoin ficaram muito para trás aí nos últimos anos e agora estão tendo essa fase que estão voltando, assim, outperformando o Bitcoin. Então acho que pode ter muita inovação nesse setor. E, de novo, é um ativo real que você pode ter. E eu acho que, em geral, esses ativos reais, a ideia do Trump é exatamente essa, né, que valorizem contra o dólar. Ele quer gerar mais riqueza, quer um dólar mais fraco, quer ser mais competitivo para poder manufaturar as coisas nos Estados Unidos. Então, acho que todas essas coisas aí se conversam. E dentro disso entrou o Brasil, né, sem querer. Né, muita gente acha que é por causa do Bolsonaro, mas eu acho que é por causa disso. Eu acho que vou deixar para você fazer a pergunta, mas acho que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Rui, não sei se você quer aproveitar e fazer ainda algum comentário sobre essa mudança de ordem global e vamos dizer, o papel das criptos, se elas podem, de fato, substituir um fiat money, né, um fiat currency americano, o dólar? Cara, eu acho que não, tá? Falar para isso porque a gente quer falar de Brasil, tá? Falar sobre isso tomaria mais tempo do que eu gostaria nesse momento sobre esse tema, porque eu acho importantíssimo que a gente gaste o resto do tempo desse painel, talvez falando um pouco de commodities na situação brasileira. Mas a minha crença pessoal é que você não substitui o dólar, tá? Pelo menos no curto prazo. Algumas razões, você não substitui o dólar por nada, e eu não considero que você consiga substituir o dólar por um modelo de cripto. Tá? Você precisa de profundidade de mercado, você precisa de capacidade. A coisa principal de uma moeda, da moeda hegemônica global, sempre foi assim, é que a moeda hegemônica global é a moeda dominante militar global. Tá? E a razão é simples, né? Por toda a história da humanidade, várias moedas foram a zero, várias riquezas foram a zero, vários patrimônios foram destruídos por guerra. Para você ser a moeda hegemônica, você tem que ser a potência hegemônica militar inquestionável. Para você ser a moeda hegemônica global, você tem que ter mercados de capitais com profundidade necessária para que esse dinheiro seja investido. Exemplo claro, se eu tenho dólar, eu compro a NVIDIA. Se eu compro dólar, eu compro uma casa em Miami. Se eu compro dólar, a quinta frota dos Estados Unidos aparece para defender o Estreito de Hormuz, para usar meus dólares. Tá? Se eu compro, que eu acho que aconteceu muito no começo do ano, o pessoal, vou vender dólar para comprar euro, para comprar ien. Daí o cara vendeu dólar para comprar euro. Daí diz, putz, eu vendi meu dólar que eu comprava minha NVIDIA, agora eu tenho o ien. O que eu vou fazer? Eu vou comprar Honda, eu vou comprar uma empresa do século XX, eu vou comprar as empresas europeias decadentes. O que eu vou fazer com esse dinheiro, né? Enquanto nos Estados Unidos é o tal negócio. Na NVIDIA, 1/3 dos funcionários ficaram absolutamente milionários da noite para o dia. Isso só acontece nos Estados Unidos, não acontece em outros lugares do mundo. A produtividade do capital é maior nos Estados Unidos. Uma moeda hegemônica tem que ter a produtividade de capital superior, porque a produtividade de capital compõe ao longo do tempo, trazendo a valorização dessa moeda.
Então tem várias razões que eu não consigo, você não substitui algo por nada. Tá? E você não tem nem de perto hoje no mercado de cripto uma profundidade de mercado necessária para que você sequer sonhe em fazer isso. Teria que ser, eu estou falando de décadas na frente para você fazer. O renminbi não é alternativa, o euro não é alternativa, o ien não é alternativa. Eu não consigo pensar. Hoje você tem 3% de juro real na parte longa dos Estados Unidos. Da melhor economia do mundo, a economia da revolução de AI, a economia da revolução de produtividade, a economia dominante militarmente. Eu acho muito difícil você pensar em substituir essa moeda no curto prazo. Tudo pode acontecer, mas no momento eu acho um pouco difícil. Mas vamos focar no Brasil, porque eu acho importante a gente falar. Temos 8 minutos e meio ainda. Ótimo, estava no script. Como que o Brasil se encaixa, né? Vou só linkar aqui com a última parte da conversa, que a gente estava falando da substituição do dólar e o BRICS era talvez uma das peças aí de, vamos dizer, relações comerciais extra dólar, né? Então, eu queria perguntar como que o Brasil se encaixa, e aí, Rui, quando você for falar, eu te pedi para comentar um pouco também sobre as commodities agrícolas, né, que eu acho que é uma moeda importante aqui no Brasil. E Andrew, eu tenho visto alguns dos teus comentários mensais e acho que tem uma percepção também sobre o estrangeiro, né, a visão de fora sobre o Brasil. Então, queria ouvi-los. Talvez aqui na ordem, acho que, Rui, se começar falando das commodities, enfim. Aí eu tenho uma mensagem muito simples com relação a commodities Brasil. A gente está tendo essa conferência aqui, do tamanho que ela é, do jeito que ela é, por causa de commodities. Tá? Embora outros painéis vão falar de outros assuntos, a verdade é que o Brasil existe hoje da maneira que ele existe, com a profundidade que ele existe, com o tamanho que ele existe, e a gente tem divisas hoje, o real é uma moeda crível hoje, por causa de commodities, porque a produtividade cresceu no Brasil de 1980 para cá, zero ex-agrícola. Enquanto o setor agrícola crescia 3%, a gente criou um superávit imenso em grãos e petróleo agora também, além de minério de ferro. Isso permitiu que nossa moeda fosse crível, porque nossas divisas ficaram críveis. Então o Brasil existe por causa de commodities. E especificamente o que a gente vê hoje, só falar alguns commodities em termos de investimento, tá? A gente tem uma visão baixista para os grãos, porque a gente já está 2 safras nos Estados Unidos bastante positivas, essa deve ser positiva, a passada foi. No Brasil, essa safra foi recorde, a passada foi uma boa safra e a anterior também uma boa safra. Então, você está começando a acumular estoque de grãos, isso deve ser baixista o preço de grãos, a gente aposta baixista nos grãos. Também nas soft commodities, algodão bom no Brasil, a safra, bom nos Estados Unidos, o preço deve ser para baixo. Açúcar vindo bem no Brasil, a gente cristalização boa, a gente acha que vem para baixo também. Quando pensa petróleo, eu já falei naturalmente para baixo. Uma coisa que a gente também não é muito positivo, minério de ferro, vai entrar mais oferta de minério de ferro em Simandu, na África, isso deve ser baixista para o preço do minério. Então, de modo geral, a gente olha para o conjunto de preços de commodities hoje e a visão que a gente tem em geral é uma visão baixista. Isso é desastroso para o Brasil? Não. Quantidade, o que do Brasil é muito forte, o preço pode ser para baixo, o que do Brasil é muito forte, o que de quantidade, o que a gente está fazendo em petróleo vai continuar a ser transformacional. Se a gente pegar, por exemplo, a parte amazônica, ali, a parte norte, né, começar a desenvolver aquela parte também de petróleo, a gente tem crescimento para décadas de petróleo no Brasil. Então, se a gente está tendo essa conferência, gente, eu nasci no Brasil sem petróleo e sem grãos, dos anos 80, eu sei o que é não ter dólar, tá? E a gente hoje tem essas conferências aqui, fala de commodities, porque commodities são commodities são divisas, e os 400 bilhões de reservas que a gente tem foram todas acumuladas porque a gente transformou grãos, o setor agrícola brasileiro com crescimento de 3% de produtividade por ano e transformamos a conta petróleo desse Brasil, tá? Não foi o setor industrial que fez isso, foi o setor agrícola que fez o Brasil de commodities da maneira que é hoje. Tá? Então, algumas ideias aí em termos de trade. O André falou, gostamos da gás natural para cima, gostamos do petróleo para baixo, grãos para baixo, soft commodities para baixo no momento. Daqui a pouco eu vou lembrar de alguma commodity que eu gosto para cima. Boi nos Estados Unidos, está faltando boi, a gente gosta do boi dos Estados Unidos para cima e, logicamente, o ouro para cima, que a gente já conversou aqui. Andrew, deixo contigo, querido. Obrigado. Acho que nem o Regis falou, né? O começo do ano tinha muito essa tese de diversificação global, né? A gente entrou no ano com a maior posição overweight, né, de investidores globais nos Estados Unidos, estava num pico histórico, né, com o Trump assumindo o poder, todo mundo estava comprando no dólar, né, de toda aquela tese, com a eleição na Alemanha, com o DeepSeek Moment, né, com toda essa volatilidade de tarifas, muita gente começou a diversificar,
E eu acho que o Brasil também tinha uma historinha legal para contar, né? O nosso ciclo de juros acabando, né? A economia se mantendo firme, a popularidade do governo caindo, tem uma eleição próximo ano, então acho que, né, o mercado começou a achar, né, local e internacional também entrou no ano com valuation muito deprimido, né? Então era um lugar interessante também para quem queria diversificar fora dos Estados Unidos. Acho que recentemente, né, esse pêndulo está voltando, né, desde que o Trump começou a amenizar, né, as tarifas lá desde abril, e também AI foi ganhando mais força e várias notícias positivas, revisão de lucro para cima da bolsa, etc. Então acho que essa ideia de diversificar, que nem o Rui falou, né, pô, será que eu realmente quero ficar comprado numa estatal europeia, né, ou empresa japonesa? A mesma coisa vale para o Brasil. E né, eu acho que teve esse momento bem feliz, né, que eu acho que o Brasil talvez não estava percebendo, né, estava o Congresso americano todo focado nesse Genius Act, que nem eu falei, né, essa ideia de stablecoin é exatamente para o dólar continuar sendo a moeda reserva do mundo, e a gente vem com uma conferência BRICS aqui no Brasil, né, empurrando essa agenda de desdolarização, né, que é um assunto super sensível para o Trump, né, eu acho que diria quase o número 2 depois de AI, né, eu acho que o Brasil está perdendo uma oportunidade assim histórica, né, que nem o Trump teve essa reunião aí na quarta-feira com todos os CEOs de tecnologia, vários CEOs de energia, para falar que essa é a próxima fronteira. O Brasil é o país da energia limpa, renovável, que está no Ocidente, né, próximo dos Estados Unidos, poderia ser lugar para data centers, né, seria uma coisa transformacional para o Brasil. Em vez de a gente estar falando em taxar as big techs, né, tá se aproximando mais e mais da China e com essa pauta de desdolarização, né, chegou num ponto, e também, né, apoiando o Irã, etc. Eu acho que chegou num ponto que, né, o Trump falou, poxa, aqui está um país que está no lado errado dessa Guerra Fria e, obviamente, né, na lógica dele, né, está prendendo o líder da oposição, que ele sofreu com tudo isso. Eu acho que é por isso que a gente acabou recebendo essas tarifas muito altas e criou toda essa volatilidade recente que eu acho que, né, não foi necessário, e não só a gente está perdendo a oportunidade grande, como está dando um tiro no pé aqui. Só para complementar o que o Andrew falou, essa questão de moeda de BRICS tipo assim, eu penso sempre do meu lado, lá da minha família, se eu quereria isso, tá? Quando você acumula quando você tem trade, negociação com algum outro país, se você é superavitário em relação àquele país, você acumula a moeda daquele país se você não negociar em dólar. Vou te dar um exemplo. China e Brasil. Brasil superavitário em relação à China. Se eu transacionar com a China o tempo todo, como eu sou superavitário com a China, eu vou sempre acumular renminbi. Tá? Porque no frigir dos ovos, quando tudo é calculado, quando tudo é considerado, o Brasil é um net exportador para a China, eu vou acumular renminbi. Da mesma maneira que se eu for um net exportador para a Índia, eu vou acumular rúpia e a Índia vai ficar me pagando isso em papel rúpia nesse sentido. Então, em vez de acumular dólar, eu vou acumular um mix de moedas BRICS, tá? Então, um mix de rublo, um mix de rúpia, um mix de renminbi, um mix, não sei nem qual é a moeda do Irã, tá? Eu me pergunto o seguinte, eu quero isso, eu quero acumular ativos no Irã, eu quero acumular ativos na Rússia, eu quero acumular ativos na South Africa, na África do Sul. Desculpa, não estou afim. Tá? Em relação, são economias menos produtivas, são economias onde a regra de lei, né, não é tão clara quanto é nos Estados Unidos, onde as possibilidades onde os mercados financeiros não são tão profundos como eles são nos Estados Unidos. Então, se eu acumular essas moedas, eu não quero acumular essas moedas. Se você me der essas moedas, eu vendo todas elas e compro dólares de volta. Então, eu acho que não é no interesse nacional que a gente acumule moedas de economias menos produtivas, onde a regra de lei não é clara, onde a produtividade da economia é inferior à economia dos Estados Unidos. Independentemente da sua visão geopolítica e ideológica do mundo, não parece ser interesse da minha família e não parece ser interesse do país. Minha consideração, tá? Bom, chegando aqui no final do painel, Andrew, Rui, queria agradecer demais, foi uma conversa incrível. Deixa eu passar a palavra 10 segundinhos, 15 cada um de considerações finais, eu queria só agradecê-los, foi ótimo. Bem, obrigado pelo convite. Eu acho que o geopolítico está realmente muito amarrado com os mercados. É um tema que, né, vai muito além dessa guerra tradicional que a gente tem em mente, Oriente Médio e tal. Acho que agora virou uma corrida do AI, virou, né, esse lance do dólar, né, sendo a moeda dominante.
E eu acho que isso se estende quando você olha para um framework de portfólio do impacto. Você quer ter as commodities que são do futuro e não as commodities do passado. Eu acho que isso é um bom lugar para começar. Agradeçam todo dia a Embrapa, agradeçam todo dia os engenheiros agrônomos que transformaram as culturas subtemperadas em tropicais. Agradeçam todo dia os engenheiros de petróleo que trabalham nas plataformas e que transformaram o país no que ele é hoje. Tá bom? Obrigado. Obrigado.